Meu nome é Raimundo. Nasci numa cidade pequenina, no interior da Bahia, ali naquela região quente e cheia de vida perto de Itabuna. Cresci cercado de pés de cacau, terra vermelha e aquele cheiro de fruta fermentando no chão, que até hoje me desperta uma nostalgia estranha. Minha família era pobre. Pobre mesmo. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, todos, sem exceção, trabalhavam no cacau desde muito cedo. E eu não fui diferente. Antes mesmo de entender o que era um salário, já estava com as mãos calejadas, ajudando meu pai na lavoura. Mas apesar da dureza, sempre fui um rapaz sonhador. Estudava à noite, com a luz fraca de uma lamparina, enquanto ouvia minha mãe preparar o jantar de feijão e farinha na cozinha. Meu maior sonho? Sair dali. Conhecer uma cidade grande. Estudar. Ter uma vida diferente daquela sina de cortar cacau sob o sol ardente. Foi nesse cenário que eu conheci a Creuza. Ela era linda. O sorriso dela era mais luminoso que qualquer manhã de primavera. O cabelo bem cuidado, a pele clara de quem nunca precisou se curvar para o cacau como eu. Filha de um atravessador. Aquele homem que comprava a produção dos pequenos agricultores e revendia a preços melhores. O pai dela não era rico, mas, para os padrões da nossa cidade, era considerado um homem de posses, metido a gente de sangue azul. Eu e Creuza começamos aquele típico namorico de interior, aos 15, 16 anos, escondidos. Andávamos de bicicleta pelos caminhos de terra batida, nos encontrávamos na praça da igreja quando ninguém estava olhando, trocávamos bilhetes na escola. Eu sabia que o pai dela jamais aceitaria um namoro com um rapaz como eu. Pobre, sem futuro, sem terras, sem nome. E ela também sabia. Por isso nosso amor sempre teve aquele quê de urgência, de perigo. Creuza vivia me dizendo: quando meu pai souber, ele me mata. E eu respondia meio rindo, meio temendo: então a gente nunca deixa ele saber. Mas numa cidade pequena, nada fica escondido por muito tempo. Nosso namoro era feito de brechas, de silêncios combinados, de olhares que diziam tudo quando não podíamos dizer nada. Às vezes à noite, depois que eu ajudava meu pai a fechar os sacos de cacau e tomar aquele banho rápido no tanque do quintal, pegava minha bicicleta velha e seguia até a beira do rio, onde ela me esperava. Se você gosta do conteúdo desse canal, por favor, deixe um like, um hype ou um comentário qualquer. Isso ajuda o canal a crescer e incentiva a gente a continuar esse trabalho. Voltando à história. Ali, debaixo das mangueiras, sentados numa pedra grande, conversávamos sobre a vida, os sonhos, o medo de sermos descobertos. Ela sempre falava: meu pai quer me casar com um homem que eu nem gosto. Eu sabia quem era. Anselmo, o homem mais rico da região. Dono de terras, com caminhonetes novas, roupas caras e uns bons 20 anos a mais que a gente. Tinha mais de 30, enquanto nós éramos dois adolescentes descobrindo o amor e a vida. Ele vivia se exibindo na praça, passando a cavalo devagar, olhando para ela como quem escolhe um produto na feira. O pai de Creuza fazia questão de mostrar para toda a cidade que Anselmo seria o partido ideal. Era o homem que ele queria para sua filha: dinheiro, terras, prestígio. E o mais revoltante era ver como o pai tratava Creuza. Como se ela fosse um bilhete de loteria, uma peça de barganha, e não uma pessoa com desejos e sentimentos. Mas ela, corajosa, dizia para mim: eu nunca vou me casar com ele, nunca. E eu a apertava forte nos braços com medo, mas também com um orgulho imenso daquela bravura. Só que os rumores começaram a circular. Primeiro, foram cochichos na venda, depois nas conversas das beatas após a missa. Creuza e o filho do seu João estão se encontrando. Logo chegaram aos ouvidos do pai dela. E o dia que ele soube, foi um inferno. Me contaram que ele jogou um copo na parede, gritou com a esposa, ameaçou Creuza, disse que ela estava jogando fora o futuro, que estava desprezando a chance de ser senhora de terras, e pior, se misturando com um pobretão, filho de colhedores de cacau. Ela me contou chorando, num dos nossos encontros às escondidas, com o rosto marcado de tristeza. Ele disse que se me encontrar com você de novo, ele me mata, e mata você também. Eu tentei rir, tentei aliviar. Ele não vai fazer isso, fala da boca pra fora. Mas no fundo eu tinha medo, e muito. Só que amor, amor de verdade, não se manda embora assim. Então seguimos nos encontrando, cada vez mais escondidos, cada vez mais atentos aos passos, aos olhares suspeitos. Até que um dia, o inevitável aconteceu. Na praça principal, a mesma onde a cidade toda se reunia aos domingos depois da missa, nos encontramos sem querer. Ela vinha com a mãe do armazém.
Eu vinha da venda com meu pai. Quando nos vimos, foi mais forte que a gente. Ela me olhou, eu sorri, ela se aproximou. Só queria tocar minha mão, só queria sentir aquele calor. Mas foi nesse momento que o pai dela apareceu. Me lembro como se fosse hoje. O barulho da fivela do cinto dele se soltando, os gritos, o povo se aglomerando, e Creusa levando uma surra ali, no meio da praça, na frente de todo mundo. Eu tentei impedir. Gritei. Seu Antônio, pelo amor de Deus, não faça isso. Mas ele me empurrou, me chamou de lixo, de verme. Disse que eu nunca mais chegaria perto da filha dele. E cumpriu a promessa. No dia seguinte, Creusa foi mandada para o Rio de Janeiro, para morar com uns parentes ricos que o pai tinha lá. Foi levada como se fosse uma mercadoria. Nem sequer teve chance de se despedir. Fiquei sabendo pelos outros. Nem uma carta, nem um bilhete, nada. Só o vazio. Depois que Creusa foi levada à força para o Rio, minha vida virou um amontoado de dias vazios e noites insones. Caminhava sem rumo pela cidade, passava horas sentado na beira do rio onde a gente costumava se encontrar, olhando para a água que seguia o curso, enquanto a minha vida parecia ter empacado ali, na praça, no exato momento em que arrancaram ela de mim. Mas o pior ainda estava por vir. Anselmo nunca perdeu uma oportunidade de se mostrar superior. Antes mesmo do nosso namoro ser descoberto, ele já me olhava de cima, como quem observa um cachorro sarnento atravessando a rua. Mas depois que soube que o pai dela me proibiu, que ela foi mandada embora, ele parecia ter ganhado um prêmio. Passava por mim na praça, montado no cavalo alazão, com aquele chapéu de couro, as botas novas reluzindo. Parava, fingia um ar de piedade e falava alto, para todos ouvirem. É, Raimundo, cada um com o que merece, né? Uns nascem para pegar no cabo da enxada, outros para mandar. Os amigos dele riam, e eu abaixava a cabeça, mordia o orgulho, engolia a raiva. Anselmo fazia questão de espalhar pela cidade que agora Creusa estava livre, que o pai dela já tinha até conversado com ele sobre um possível casamento, que ele ia dar um jeito na menina rebelde. Uma vez, bêbado, ele me encontrou no armazém e fez questão de me humilhar na frente de todo mundo. Ô Raimundo, se quiser, quando eu me casar com a sua ex, eu te chamo para trabalhar lá em casa. Quem sabe como caseiro. Ou então, para cuidar do curral. A cidade toda riu. Eu senti o sangue ferver, as mãos fecharem em punho, mas me contive. Sabia que se eu fizesse qualquer coisa, só confirmaria a imagem que eles tinham de mim, um pobre, raivoso, inconformado, que não conhece o seu lugar. Naquela noite, cheguei em casa e chorei pela primeira vez desde que ela tinha ido embora. Chorei escondido, para que meu pai não visse, para que minha mãe não sofresse ainda mais. Por dias e dias, tentei conseguir o endereço dela no Rio. Fui atrás de conhecidos, falei com um ou outro que tinha parentes por lá, até que finalmente consegui um endereço. Escrevi cartas. Muitas cartas. Derramei nelas tudo o que sentia, tudo o que queria viver, todas as promessas de que eu ia dar um jeito na vida, que ia lutar, que ia trabalhar até poder buscá-la. Mas nunca tive uma resposta. Cada dia que o carteiro passava pela rua e não parava no meu portão era mais um golpe no peito. Comecei a pensar, será que ela esqueceu? Será que desistiu de mim? Será que o pai dela, com aquelas ideias tortas, conseguiu convencer a própria filha de que eu não valia a pena? O tempo foi passando, o silêncio foi se acumulando. Até que um dia, numa manhã abafada, enquanto eu ajudava meu pai a carregar os sacos de cacau para o atravessador, olhei em volta e senti que ali não havia mais nada para mim. Eu precisava partir. Não foi uma decisão fácil. Deixar minha cidade, minha família, minha história. Mas ao mesmo tempo, permanecer seria me condenar a um martírio diário. Passar pela praça onde levei o maior golpe da minha vida. Cruzar com Anselmo desfilando sua arrogância. Ouvir as pessoas comentando baixinho, como quem vê um coitado que perdeu tudo. Na noite em que decidi partir, sentei com meus pais na varanda de casa. O céu estrelado, o cheiro da terra quente e úmida, o barulho dos grilos, tudo parecia querer me convencer a ficar. Meu pai, homem calado, ficou mexendo num pedaço de madeira com a faca, como sempre fazia quando estava nervoso. Minha mãe, com os olhos marejados, passava a mão no meu cabelo, como quando eu era menino. Tem certeza, meu filho? Ela perguntou, a voz embargada. Tenho, mãe. Aqui eu só tô morrendo aos poucos. Ela suspirou, segurou minha mão com força e disse. Então vá. E mostre para esse mundo quem é o filho de Maria e João.
No dia seguinte, arrumei minha mala. Umas poucas roupas, 2 livros, 1/3 que minha mãe me deu, e um envelope com algum dinheiro que meu pai conseguiu juntar, vendendo umas ferramentas velhas. Antes de ir para a rodoviária, decidi passar pela praça, como uma espécie de ritual de despedida. E foi ali, como se o destino fizesse questão de me lembrar do meu lugar naquela cidade, que eu encontrei Anselmo. Ele estava no bar da esquina, bebendo com uns amigos, rindo alto. Quando me viu passando com a mala, não perdeu a chance. Levantou o copo e gritou: "Olha lá! O pobretão tá fugindo!" Os amigos riram. Eu respirei fundo, segui andando. Mas ele não parou. "Vai pra onde, Raimundo? São Paulo. Lá é cheio de gente como você. Vai virar mais um favelado." Parei, o coração batendo forte. Virei devagar, encarei aquele homem que tanto me humilhou, e respondi com uma calma que eu nem sabia que tinha: "Vou pra onde tiver chance de ser mais do que você, que se acha dono do mundo, mas nunca vai sair daqui." Ele riu, debochado. Mas percebi, no fundo dos olhos dele, medo. Medo de quem sabe que tem dinheiro, mas não tem coragem. Medo de quem sabe que pode ter terras, mas nunca vai ter horizontes. Virei as costas e segui meu caminho. Na rodoviária, enquanto o ônibus arrancava, olhei pela janela e vi minha mãe, de longe, acenando com o lenço branco, e meu pai, de braços cruzados, olhando fixo, sem dizer uma palavra. E eu deixei para trás não só a minha cidade, mas uma parte enorme de mim. Eu não sabia o que me esperava, só sabia que precisava tentar. Cheguei em São Paulo numa manhã fria e cinzenta, diferente de tudo que eu conhecia. O céu parecia sempre encoberto. As pessoas passavam apressadas, sem olhar para o lado, como se cada um carregasse um mundo tão pesado que não sobrava espaço nem para cumprimentar um estranho. Na rodoviária, sentei num banco, abracei minha mala e fiquei ali, por horas, olhando aquele mar de gente. Pela primeira vez na vida, me senti sozinho. De verdade. Mas não podia me dar ao luxo de me entregar à tristeza. Sabia que precisava trabalhar, ganhar meu sustento, me virar. Logo arrumei um quarto pequeno numa pensão, com cheiro de mofo e paredes tão finas que eu ouvia a tosse do vizinho. Meu primeiro emprego foi de ajudante num depósito de material de construção. Pegava peso o dia inteiro, sacos de cimento, blocos, areia. Chegava em casa com as costas ardendo, mas nunca reclamei. Afinal, ali eu era apenas mais um. Ninguém sabia da minha história, das minhas dores, da minha fuga. À noite, quando os outros iam beber ou jogar dominó, eu ia para a biblioteca municipal. Lia livros de administração, economia, qualquer coisa que pudesse me ajudar a entender como funcionava aquele mundo de negócios, de empresas, tão distante da roça onde cresci. E sempre que fechava um livro, lá estava ela, Creusa. O rosto dela surgia nítido na minha mente. O sorriso tímido, o cabelo jogado para trás, o cheiro doce que ela tinha. Às vezes, era tão forte a lembrança que eu fechava os olhos e quase conseguia ouvir a voz dela me chamando pelo apelido que só ela usava. Tentei, juro que tentei, seguir em frente. Conheci outras mulheres. Tive alguns namoros rápidos, mas não dava. Cada vez que me aproximava, cada vez que um relacionamento começava a esquentar, a se tornar sério, eu travava. Não conseguia. Era como se dentro de mim houvesse uma porta fechada a 7 chaves. E eu sabia quem tinha levado a chave. Passei anos assim, trabalhando de dia, estudando à noite. Me formei em administração com muita luta, pagando as mensalidades com suor, muitas vezes deixando de almoçar para poder comprar livros. Até que um dia, depois de tanto esforço, consegui entrar numa grande empresa. Comecei na recepção, depois fui para o setor administrativo, depois financeiro. E fui subindo. Subindo como quem escala uma montanha, sempre com medo de cair, mas sem nunca parar. Quando dei por mim, já tinha passado dos 40 anos. Era gerente. Tinha comprado meu primeiro carro, um apartamento pequeno. Mas estava sozinho. E todas as noites, ao chegar em casa, pendurava o paletó na cadeira, esquentava um prato de comida congelada e, antes de dormir, me perguntava: será que ela, lá no Rio, alguma vez pensou em mim? Escrevi tantas cartas. Nunca tive uma resposta. Às vezes, achava que ela havia me esquecido, que tinha seguido a vida, casado, tido filhos. Outras vezes, sonhava. Sonhava mesmo, de acordar com o rosto molhado. Que ela ainda pensava em mim. Que em algum lugar, guardava as mesmas lembranças que eu. E assim,
A vida seguiu. O tempo passou. E como dizem por aí, o tempo é um escultor implacável. Quando percebi, já tinha cruzado os 50 anos. Havia me tornado diretor naquela empresa multinacional que, anos antes, eu sequer sonhava trabalhar. Eu, o filho do colhedor de cacau, o rapaz que carregava sacos de cimento, agora usava terno sob medida, participava de reuniões em inglês, assinava contratos que valiam milhões. Por fora, todos me viam como um homem bem-sucedido, admirável. Por dentro, eu continuava sendo aquele rapaz sentado à beira do rio, esperando por uma resposta que nunca veio. Não voltei mais para a minha cidade, meus pais faleceram, meus irmãos seguiram seus caminhos, e eu fiquei aqui, enraizado na cidade grande, mas com a alma sempre presa ao interior. E então, um dia, era uma sexta-feira cinzenta como tantas outras em São Paulo, recebi a famigerada lista de cortes. A empresa passava por uma reestruturação, como eles gostam de chamar. E eu, como diretor, tinha a ingrata tarefa de analisar os nomes e decidir quem seria dispensado. Nunca gostei disso. Nunca me acostumei. Sempre achei cruel demais jogar vidas fora com a frieza de uma assinatura. Comecei a folhear as fichas, um a um. Cada nome, uma história, uma família, um drama invisível. Meu olhar parou numa ficha. O primeiro detalhe que me chamou a atenção: a cidade de nascimento. Lá estava escrito: Itapé, Bahia. Meus olhos se arregalaram. Era da mesma região onde nasci. A mesma terra vermelha, o mesmo sotaque, as mesmas mangueiras à beira do rio. O nome dele, Jovino Silva. O sobrenome, tão comum, Silva. Mas mesmo assim, não consegui ignorar aquela sensação estranha, aquela pontada no estômago. Continuei lendo. A data de nascimento indicava que ele era mais novo do que eu. Muito mais novo. Quase 20 anos de diferença. Mas... e se... Não resisti. Pedi para chamá-lo na minha sala. Minutos depois, bateu à porta um homem de cabelos grisalhos, com um olhar apreensivo, segurando a pasta contra o peito, como quem segura o último fôlego. Pode entrar, Jovino, disse, tentando manter a voz firme. Ele entrou, sentou-se, trêmulo, achando que estava ali para ser demitido. Ficamos alguns segundos em silêncio, até que eu, sem conseguir me conter, perguntei: Você nasceu mesmo em Itapé? Ele sorriu, sem entender. Nasci sim, senhor. Por quê? Eu também. Faz muitos anos que não volto lá. Ele riu, meio sem graça, e disse: O senhor saiu e conseguiu vencer na vida, né? Eu tentei também. Vim pra cá faz uns anos. Minha família toda acabou saindo de lá. E então, veio a pergunta que estava entalada na minha garganta. Por acaso, você conhece, ou conheceu, uma mulher chamada Creusa? Ele me olhou e ficou sério. Minha irmã, disse com um sorriso nostálgico. O mundo parou. Senti como se o chão tivesse sumido debaixo dos meus pés. A irmã dele. Por um segundo, não consegui falar. Só respirei fundo. Fechei os olhos, como quem tenta acordar de um sonho impossível. Ela está bem? Perguntei, com a voz embargada. Ele sorriu, sem perceber a avalanche que provocava em mim. Tá sim, mora no Rio. Nunca se casou, sabia? Nunca quis. Virou professora. É uma mulher incrível. Meus olhos encheram de lágrimas. Ela nunca casou? Repeti, como quem não acredita. Ele balançou a cabeça. Não. Ficou meio marcada por um amor da juventude, sei lá. Nunca falou muito sobre isso. Eu não sabia o que dizer. Só consegui murmurar. Eu sou esse amor. Ele me olhou, confuso, até que a ficha caiu. E ali, naquele escritório gelado, naquela empresa onde eu assinei tantos contratos, tomei tantas decisões importantes, ali, pela primeira vez em anos, minha vida fez sentido. Eu, Raimundo, finalmente estava diante da chance de fechar um ciclo que ficou aberto por 40 anos. Olhei para Jovino e com um sorriso emocionado disse: Você não vai ser demitido, mas vai me ajudar com uma coisa. E ele, ainda sem entender direito, sorriu de volta. E assim, minha vida, que parecia já escrita e encerrada, ganhou um novo capítulo. Depois daquela conversa com Jovino, eu mal consegui dormir. Passei a noite em claro, andando pelo apartamento,
olhando pela janela a cidade imensa que sempre me pareceu tão fria. E pela primeira vez, senti que São Paulo não era meu lar, mas sim, uma estação de passagem. Na manhã seguinte liguei para o Jovino. Me passa o endereço dela. E o telefone também, se tiver. Ele, meio desconfiado, perguntou: o senhor quer mesmo ir até lá? E eu respondi, com a firmeza que só um amor antigo pode dar: eu esperei 40 anos. Não posso esperar mais um dia. Peguei um voo no fim de semana. Não quis avisá-la antes, não sabia como, nem se devia. Só sabia que precisava olhar nos olhos dela, ver se o tempo tinha feito com ela o que fez comigo, ou se, talvez, ela tivesse seguido a vida e me esquecido. O rio estava ensolarado naquele dia. Lembro do calor úmido, do táxi subindo as ladeiras do bairro onde ela morava, da minha mão suada segurando o papel com o endereço. Quando o carro parou, fiquei uns minutos parado na calçada, olhando o portão, ouvindo o som distante de crianças brincando e o canto de um sabiá. O coração batia tão forte que parecia querer sair pela boca. Apertei a campainha. Ouvi passos se aproximando. E então, a porta se abriu. Ali, na minha frente, a Creusa. Os cabelos grisalhos, presos num coque simples. Os olhos. Ah, os olhos. Exatamente os mesmos. Profundos, doces, com aquele brilho que eu nunca esqueci. Por alguns segundos, ela me olhou, sem dizer nada, como quem tenta acreditar que não está sonhando. E eu, com a voz embargada, só consegui dizer: Creusa. Ela levou a mão à boca e os olhos se encheram de lágrimas. Raimundo, meu Deus, Raimundo! Nos abraçamos ali, na porta, como dois adolescentes que tinham acabado de se reencontrar depois da aula. Mas éramos dois adultos marcados pelo tempo, pela vida, pela saudade. Entramos, sentamos na varanda e ficamos horas conversando. Ela me contou que sim, recebeu algumas cartas, mas que muitas nunca chegaram. Minha tia, ela rasgava. Meu pai pediu para ela fazer isso. Disse que você não era para mim. Ela contou com os olhos cheios d'água. E você nunca quis casar? Perguntei, quase sem respirar. Ela sorriu, melancólica. Nunca. Eu esperei. Mas achei que você tinha me esquecido. Eu segurei a mão dela, como quem segura a própria vida, e disse: eu nunca te esqueci. Nunca. Ficamos ali, em silêncio, sentindo o vento, o cheiro de café vindo da cozinha, as mãos entrelaçadas como se fossem uma só. E então, do nada, ela olhou para mim e perguntou, com aquele mesmo jeito atrevido que tinha aos 16 anos: e agora? O que a gente faz? Eu sorri, com o coração leve como nunca esteve, e respondi: casa comigo? Ela riu entre as lágrimas e disse: achei que nunca ia ouvir isso de você. E ali, naquela varanda simples, naquele dia comum, nós decidimos o que o destino adiou por 4 décadas: nos casar. Marcamos a cerimônia para o final daquele ano, na Bahia, nossa terra, na igreja de Salvador, para onde muitos dos nossos parentes haviam se mudado. Não queríamos luxo, nem festa grandiosa. Só queríamos o que sempre foi nosso: o amor que, mesmo silenciado, nunca morreu. E foi assim. Eu, Raimundo, que achava que o amor tinha me abandonado, descobri que ele só estava me esperando. O dia do nosso casamento chegou, como quem chega depois de uma longa travessia. Silencioso, inevitável, carregado de um significado que só nós dois éramos capazes de entender. Voltei à Bahia pela primeira vez em mais de 40 anos. Quando pisei novamente naquela terra quente, com cheiro de cacau, umidade e saudade, senti o coração bater diferente. Como se eu estivesse completando um ciclo que ficou aberto por tempo demais. A cidade, claro, já não era a mesma. As ruas de terra batida haviam dado lugar a asfaltos remendados. O coreto da praça fora substituído por uma pracinha moderna, cheia de bancos de concreto. Mas a igreja... a igreja de São Salvador, ali no centro, permanecia igual. Lá foi onde, tantas vezes, eu e Creusa passamos de mãos dadas, escondidos dos olhares do pai dela, onde nas missas de domingo trocávamos olhares cúmplices. Agora, era o lugar onde, enfim, íamos dizer o nosso sim. Naquele dia, o céu estava de um azul tão limpo que parecia que a própria vida queria nos presentear com um começo novo. Creusa entrou pela porta principal, vestida de branco, simples e linda, com os cabelos presos em um coque delicado, e um sorriso que iluminava toda a igreja. Eu a esperava no altar, de terno claro,
o coração acelerado como se fosse aquele mesmo garoto de 16 anos lá atrás, escondido na beira do rio. Quando ela chegou perto, segurei suas mãos e senti que, pela primeira vez na vida, eu estava inteiro. O padre começou a cerimônia. E, enquanto ele falava sobre amor, paciência, sobre como o tempo ensina, eu olhei para ela e percebi que, sim, nós perdemos 40 anos, mas ganhamos algo que poucos têm: a certeza de que nosso amor resistiu a tudo. Depois da cerimônia, saímos da igreja sob aplausos, abraços de familiares, muitos que nem conhecíamos direito, amigos antigos de infância que surgiram do nada para nos felicitar, emocionados. Até o Jovino estava lá, com a esposa e os filhos, sorrindo, orgulhoso de ter sido o elo que nos reconectou. E foi ele quem, no meio da festa simples que fizemos no salão comunitário da igreja, me puxou pelo braço e disse: "Tá vendo, Raimundo? O tempo pode até separar, mas se o amor for de verdade, ele nunca termina." Eu sorri. Abracei aquele homem, que um dia fora um garotinho correndo pelas plantações de cacau, e senti que ele tinha razão. Depois da festa, eu e Creusa fomos caminhar pela praça. Sentamos no mesmo banco, onde na adolescência costumávamos conversar sobre o futuro. E ali, olhando as estrelas no céu baiano, ela virou para mim e perguntou: "Você acha que a gente perdeu tempo?" Olhei bem dentro dos olhos dela. Segurei seu rosto com carinho e respondi: "Não. A gente ganhou tempo. O tempo de entender que o amor de verdade nunca acaba." Ela sorriu. E naquela noite, adormecemos abraçados, pela primeira vez sem medo, sem culpa, sem barreiras. E eu finalmente entendi que a vida não se trata de quando ou como. Se trata de quem. E eu esperei. Mas esperei pela pessoa certa, Creusa. E hoje, quando me perguntam se eu acredito em destino, eu sorrio e respondo: não sei se é destino, mas sei que às vezes os caminhos mais tortuosos são justamente os que nos levam para casa.